Aqui a gente não só lê o resumo e o diálogo dos fragmas, porque isso vocês já fizeram, não é mesmo? Aqui a gente analisa, teoriza e especula usando os fragmas e o resumo. Ah, os emojis? Isso é por minha conta, aguardem. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falão Filão. O nosso canal é sobre séries turcas e hoje vamos analisar os fragmas da segunda temporada de Sençal Kapamã. Mas antes devemos responder a seguinte pergunta: por que assistir a Sençal Kapamã? Eu já respondo por vocês. Primeiro, por causa do par romântico. Embora a série tenha muita coisa interessante, sem sombra de dúvidas, isso é o mais valioso. Eu costumo dizer que se a série não traz um par romântico que não faça o público se apaixonar por eles, a série não vinga. Diz aí nos comentários se você já assistiu alguma série em que o casal não te empolgava e por quê. Mas confesso a vocês que na primeira temporada eu pensei em não assistir essa série. Sabe por quê? Porque eu já estava assistindo a várias outras, entre elas Beyalish, por causa de John Diamant. Mas ao assistir ao Fragma, eu fiquei simplesmente encantada pelo par romântico. Eu senti de cara a química deles, que era uma verdadeira explosão. Não conhecia Kerem Bürsin, sabia que era o ex de Serenay e só. Detalhe, hoje eu já assisti a todas as séries dele. Randy eu já conhecia e lembro de ter comentado na época da divulgação das séries que seria melhor se tivessem trocado os pares somente para Randy contracenar com o John Diamant, porque eles eram os meus preferidinhos, então eu queria eles juntos. Ainda bem que isso não aconteceu, não é? O fato é que quando comecei o primeiro episódio foi assim, amor à primeira vista, e por isso não consegui mais parar. Tanto que não podia esperar pelo próximo e por isso repeti várias vezes esse primeiro episódio, pois eu queria só ficar ali curtindo aquela sintonia perfeita do casal. Gente, eles exalavam assim uma tensão sexual absurda apenas com o olhar. Então, agora a pergunta é outra. Por que continuar assistindo a Sençal Kapamã na segunda temporada? E a resposta vai ser a mesma. Ou seja, primeiro, por causa do par romântico. Olha que loucura! A química incrível do casal continua, logo quero continuar vendo eles atuando juntos. Acreditem, existem séries que você torce pelo casal, mas chega a certo ponto que você cansa deles. E isso, pelo menos para mim, é motivo suficiente para deixar de assistir a série. Os fragmas, pessoal, conseguiram assim nos fazer lembrar da magia de Edissé e o quanto a química do casal continua forte. E isso, minha amiga, vale muito e é motivo suficiente para continuar vendo essa série. O segundo motivo é a volta de Aish, porque a gente se apaixonou foi pela Eda e pelo Cerca do início da série. Como esses personagens são suas criações, eu acredito que ela saberá resgatar a essência não só desses personagens, como da série em si. Para mim, não há nada pior do que a descaracterização do personagem. Ainda que esse personagem atue de forma que nos desagrade, se ele age coerentemente com sua personalidade, mesmo contrariados com a situação, a gente sempre aceita. Como se isso não fosse o bastante, ela é a única roteirista que, pelo menos eu conheça, que interage com os fãs. Vejam esse Twitter. Avisando sobre o Fragma. O outro, ela escreveu, gente, um recadinho para nós, brasileiras, em português. E isso é muito incrível. Qual outro tem essa mesma abertura? Ah, ela também é responsável por outra jogada que fez o fandom ser do jeito que é. Ela dá pistas sobre os episódios através dos emojis. E isso era, assim, uma diversão à parte, todos tentando decifrar o enigma e criando mil teorias para amenizar a ansiedade da espera pelo próximo episódio. E esse mesmo espírito de estar sempre dialogando com os fãs contagiou toda a equipe. Veja que Kerem, assim como todo o elenco, estava sempre dialogando, interagindo com o público, e isso é algo muito inovador, pois faz com que os fãs se sintam mais próximos e como se fizessem parte do processo de criação. O terceiro motivo é a força dos personagens. Todos os personagens são muito bem construídos, mas o de Eda é o mais interessante para mim. Sabe por quê? Porque diferentemente do que é comum ver nesse tipo de série, Eda é uma personagem feminina forte, ela não é ingênua. Vocês já perceberam que em quase toda comédia romântica, a protagonista começa sempre sendo a bobinha
Então, Eda não é assim. Ela é inteligente, ela não é nada vitimista. Gente, eu não tenho paciência para aquelas personagens femininas que só sofrem nas séries e por isso choram o episódio inteiro e em quase todos os episódios. Eda, a gente quase não viu ela chorando em toda a primeira temporada. Talvez porque o estilo de Randy, né, seja de externar seus sentimentos só pelo olhar. E como ela é expressiva. Eu espero que Ash resgate aquele lado de Eda mais determinado, mais impulsivo, explosivo, de quem não leva desaforo para casa. Lembra lá do início da série? Então, isso dava um tom cômico mais romântico, um tom cômico mais inteligente à série, como no caso das algemas, como no caso da piscina, etc. Nessa segunda temporada, apesar de a gente ainda não ter certeza de nada, a gente vê que essas características estão presentes, já que supõe-se que ela tenha criado a filha sozinha por 5 anos, e isso retrata a fidelidade à sua personalidade. A gente não podia esperar outra coisa de Eda, né? Não sabemos direito qual foi a motivação dela de esconder a menina de cerca, mas reforça o quanto a personagem é esforçada, ela é corajosa, determinada, realmente ela é digna de admiração. E com essas poucas imagens dos fragmas, Aish conseguiu fazer com que a gente reviva as mesmas sensações dos primeiros episódios, ao ver Eda ambientada numa locação que nos remete à floricultura. Olha só para essa fotografia. Gente, o colorido é incrível e é fiel à essência da série, em especial à essência da personagem. Em poucos minutos, essa cena nos remete àquela Eda lá do início. Embora ela esteja mais madura, com figurino e penteado diferentes, a gente olha e identifica o personagem. Ainda falando da força dos personagens, cercam o contraponto de Eda. Enquanto Eda é colorida, leve, realizada, a gente pode dizer de certa forma até feliz, e eu estou falando em ambas as temporadas, Cerca, fazendo uma leve referência ao Christian Grey, seria a cor cinza, que também é a cor do aço dos robôs, retratando seu jeito frio de ser, insensível, impiedoso, até cruel. Esse é o Cerca do início da série. Eda entra em sua vida e transforma tudo em um arco-íris, como foi dito pelo próprio Cerca uma vez para ela. Pessoal, o que mais me impressiona em Cerca é a atuação de Karen Bursi. Sabe por quê? Porque ele conseguiu dar um ar cômico ao personagem sem perder a elegância, sem perder o charme e a sensualidade esperada para um homem estilo Christian Grey. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nas comédias românticas turcas, geralmente os protagonistas não são engraçados. Eles vivem situações engraçadas, mas o personagem em si ele não é. Eu vou dar um exemplo. Omen Kiralik Eşk, ele não é engraçado. Ferit Indolunay, também não é. Mas Kerem, que a princípio você pensaria que ele seguiria esse mesmo perfil de homem de negócio, como Omer, como Ferit, ele consegue essa proeza. Ele nos surpreende ao interpretar de uma forma diferente, conciliando lindamente o cômico com a elegância, mas sem perder o seu propósito, né, que seria de retratar o homem sério, sisudo, que só pensa em trabalhar. Nessa segunda temporada, penso que Aish vai resgatar aquele velho Cerca lá do início da primeira temporada. Porém, penso assim, que conforme foi dito na sinopse, ele vai ser um homem de negócio, mas estilo robô mesmo, com suas características mais marcantes potencializadas. Por exemplo, ele não vai ser só frio, ele vai ser insensível, ele não vai ser só hipocondríaco, e sim obsessivo. E aí ele vai destacar o seu lado rabugento, o seu lado ranzinza, e tudo isso com o propósito de Eda, e agora somada com a força da filha, fazê-lo ir se derretendo diante da avalanche de sentimentos, que nada mais é do que o amor. E aí, pessoal, está a graça, a gente se deliciar em ver Cerca se transformar em um homem completamente rendido, e agora em dose dupla. E mais uma vez, a Aishe não perdeu a oportunidade de, mesmo ainda nos fragmentos, nos remeter aos primeiros episódios. E sabe para quê? Para evidenciar que a essência dos personagens serão retomadas, sim. Assim como ela retratou Eda em um ambiente similar à floricultura, o que ela faz aqui? Ela enfatiza o traço mais marcante do robô Bolat, que é o viver para o trabalho. E isso como uma espécie de fuga, claro. Nessa imagem, eu vejo o mesmo Cerca do início da temporada passada. Inclusive, observe a semelhança do figurino.
Também observem suas expressões, elas estão muito mais marcadas, mais sisudas. É claramente a imagem de um homem fechado, severo, intratável, melhor dizendo, rabugento e ranzinza. A Enche provavelmente deve explorar os pontos marcantes que foram desenvolvidos na primeira temporada. Claro, em um outro contexto, em especial tudo que for relativo ao casal, etc. Eu vi uma teoria, na verdade eu vi várias, mas depois falaremos melhor sobre isso. Então, nessa teoria, a ideia era resgatar o contrato da primeira temporada, só que agora em um casamento. Um casamento por conveniência, né? Para o bem da filha. Eu não boto muita fé, mas acho interessante sim. Mas uma das coisas que eu tenho certeza que ela vai resgatar da primeira temporada são os icônicos embates do casal Edser. Até porque, pessoal, eles terão muitos motivos para tais embates. Por exemplo, a possibilidade de Cerca realmente não ter demonstrado interesse em formar uma família, a de ele realmente ter dito que não queria ter filhos, ele tentar provar que é o pai da menina e Eda ter escondido a gravidez, ter criado a filha sozinha. Enfim, gente, isso é só o início. Para mim, é muito assunto só para 11 episódios, que é, até então, previsto para essa temporada. E por que a gente gosta tanto desses embates? Porque a atração dos dois fica muito evidente. E eles se provocam não só com palavras, mas principalmente com os olhares. E aí a cena sempre termina num clima assim sensual. Vejam só o olhar e o risinho de Cerca nessa cena. É uma mistura de cinismo com excitação e aí ele fica muito sedutor. E Eda, certa de que não vai resistir. Eu não julgo. E quando vem o segundo fragma, olha que espanto. Reforça a mensagem do teaser de que é Serkan que vai correr atrás de Eda. É ele quem quer tentar de novo. O teaser, através do jogo de olhares entre Serkan e Eda, já anuncia em que pé estará a relação amorosa deles. Resumindo, eu aposto que a Shea vai continuar seguindo aquela mesma linha de Eda enfrentando Serkan, que acaba se rendendo e fazendo tudo do jeito que ela quer e, com isso, desenvolver todo o processo de aproximação entre eles. Claro, fazendo uso de toda a causa, ter como efeito cada vez mais uma maior intimidade entre eles. Só que agora, nessa segunda temporada, esses embates vão se transformar um pouco. Por quê? Porque há um ingrediente a mais. Agora existe uma filha. E aí, Serkan vai ter que encarar agora, em dose dupla, o que ele já enfrentava antes só com Eda. Mais um motivo para continuar vendo Sentiu Capamã na segunda temporada são os clichês e os paralelos que a gente adora ver em comédias românticas. E ela deve abusar dos paralelos ao fazer Serkan ter que reviver situações antes ocorridas com Eda e agora com a filha Kiraz. Só pelos fragmentos já deu para ver que Kiraz é a mini Eda. E Serkan vai ter que rebolar, pois se uma Eda é difícil, imagina duas. Acho que eu não preciso comentar que o elenco maravilhoso, a produção, direção, fotografia, que é sempre tão linda, as locações, tudo também são motivos que justificam continuar vendo Sentiu Capamã. Falando em elenco, vale lembrar que para enriquecer ainda mais essa equipe, além da atriz Mirim Maya Bachol, que interpretará Kiraz, filha de Eda e de Serkan, também terá o ator Sinan Elvati, que dará vida a Burak nessa temporada, e dizem que ele será bem próximo de Eda e Kiraz e namorado de Melo. Por fim, alguém pode me explicar como é que a gente termina a temporada assim? Assim, como é que a gente transitou da felicidade completa para um olhar com tanta dor? Dá para entender? Mas, antes da gente encontrar uma explicação para isso, dá o like e você que ainda não se inscreveu no canal, é hora de se inscrever. E não esquece de apertar o sininho para receber as notificações.
Ah, também seria interessante você ver esse outro vídeo do canal que faz uma análise do teaser da segunda temporada de Sete Alcapamã. O link está na descrição. Então, como explicar isso, gente? Olha só, eles estavam felizes, se amando muito. Serkan fazia planos para se casarem, para terem filhos. Vocês acham que a doença de Serkan é motivo assim suficiente para destruir um amor assim tão bonito? Estávamos todos questionando essa situação, ou seja, da transição da felicidade para a tristeza, quando publicaram a sinopse da segunda temporada. Pessoal, na verdade, é uma espécie de contextualização. É como se eles estivessem dizendo, se situem, porque a série vai retomar num outro contexto. Eu acredito que fizeram isso para não precisar de flashbacks. E aí, eles já vão preparando o emocional do fandom. Nesse reencontro é muito diferente do teaser. Lá eles se apresentam como oponentes, com muita raiva um do outro. Aqui eu não vejo isso. Eu vejo mágoa, eu vejo saudade, eu vejo sofrimento, mas não raiva. Aqui, para mim, fica claro que eles não tiveram nada com mais ninguém durante esses anos, pois claramente mostra que um sempre pensava no outro, ou seja, o amor sempre esteve presente. Esses trechos comprovam a minha tese de que deve ter ocorrido algum mal-entendido, porque, gente, parece que os amigos de ambos não querem essa aproximação. O olhar de Eda externa claramente um conflito, o de contar ou não acerca sobre sua filha. Eda benden bir şey gizliyor. Bunu öğrenmem lazım. A partir desse resumo, que sei que vocês já leram, eu tentei construir uma linha do tempo para melhor compreensão do que pode ter acontecido, né? Aí a gente faz o quê? Junta as informações do teaser com a sinopse, com os fragmas, e por isso eu me deixei influenciar por Aish e vou tentar explicar para vocês usando esses emojis. Esses primeiros emojis mostram Serkan se tratando de sua doença com Eda a seu lado. Ela, com certeza, sofrendo muito, não só por causa da doença de Serkan, mas pela frieza dele, pelo distanciamento dele, pois ele deve ter voltado a se comportar como um antigo robô. E por isso não demonstra interesse pelo casamento e chega a esboçar não ter intenção de ter filhos, de formar uma família. E aí, com o tempo, ele se entrega cada vez mais ao trabalho como uma forma de fuga. Nesse íntere, eu acredito que algo aconteceu, gerando assim um forte e gravíssimo mal-entendido entre eles. O resumo não diz isso, mas pelos fragmas dá a entender que eles, na verdade, não queriam se separar. E por causa disso, ambos sofrem muito. Eda vai para a Itália, né, complementar sua formação, e ele fica achando que ela o abandonou. Lá ela tem a filha, 5 anos se passam. Ao voltar, Serkan por algum motivo acaba dando carona a Kiraz e ao chegar nessa locação encontra a Eda. Essa fantasminha que vocês estão vendo aí mostra que ambos passaram esses anos todos sempre pensando no outro. E nesse reencontro o amor volta a bater forte na porta, sendo impossível resistir. E por isso, eles saem para jantar. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, compartilha com aquela sua amiga que também adora esse casal e comenta, ainda que seja só um emoji, tá? E não esquece de dar o like. Gente, os créditos das imagens estão nas próprias ou na descrição. Beijos, até mais!